Viviam lá, sabe? Legal. E era de lá da fazenda de Capão. Mas eu não sabia que era de lá. Sabe? Mas era de lá. Queridos amigos, iniciemos as nossas tarefas conscientes de que ali onde estiver reunidos dois ou mais em torno do ideal do Mestre, ele está presente. Por isso, atentos ao nosso horário, nós iniciamos o nosso Santo Evangelho, cumprimentando os mentores desta casa abençoada, trabalhadores do outro lado da vida, que nem imaginamos quantos esforços eles realizam para podermos estar prontos para os trabalhos da tarde, da noite, e sempre que fomos convocados à luta do bom combate. Por isso, queridos amigos, em nome de Jesus, a quem pedimos para nos assistir, abençoar os nossos trabalhos, nós iniciamos as nossas atividades da tarde, desta memorável quinta-feira, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Pai livre, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Dona Célia, por favor, assina. Escolha para nós o Evangelho. Página 58. 58, sim, senhora. Bem-aventurados os aflitos, né? Capítulo 5. Então, 58. Página 58. 58. Esquecimento do passado? A senhora pode começar, por favor. Esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Boa tarde. O espírito renasce, frequentemente, no mesmo meio em que viveu, e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Aí, Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário, e pode nos bastar, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal. Suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte
do que é bem ou mal, e lhe dá força para resistir às más tentações. De resto, este esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Sim, senhor, professor Ailton. Bem-aventurados os aflitos, esquecimento do passado. É importante o esquecimento do passado? Ou será que nós gostaríamos de estar lembrando a todo momento as porcarias que nós já fizemos? Verdade, daquilo que nós vimos aqui, é que muitas e muitas vezes nós gostaríamos de lembrar o que nós fizemos ontem ou anteontem aqui. E dirá então o que nós fizemos séculos atrás. Quanta coisa errada, até porque a época também era diferente, as dificuldades eram muito maiores do que hoje. Nosso entendimento de vida em comum era outro também. Havia muita disputa, muita procura e pouca oferta, vamos dizer assim, né? Mas o que nós percebemos por aquilo que foi colocado aí no texto, quando fala de esquecimento do passado? Que cada uma de nossas existências, como está sendo agora para cada um de nós consideramos como uma nova existência mesmo. Não lembramos nada do que fizemos, do que pode ter ocorrido. E, claro, isso daí é uma bênção imensa para todos nós. Por quê? Porque, na realidade, vamos dizer, estamos partindo do zero em termos daquilo que nós podemos aprender, daquilo que nós podemos fazer. Claro que, embora também não lembremos o que nós fizemos anteriormente, nas encarnações anteriores, mas cada um de nós vem com aquilo que nós chamamos da tendência espiritual, né? É como se fosse o somatório de tudo que aconteceu e que fosse moldando a nossa personalidade, que na realidade vai moldando a nossa personalidade espiritual. E é esse espírito que vem para cá. E embora o espírito, ao encarnar, como todos nós, 6 que estamos aqui, vem ao mundo, ele não se lembra do que aconteceu antes. Mas o espírito vem com sua própria personalidade, a sua tendência. Por isso que todos nós somos diferentes. Porque se partir sempre do zero, seria mais lógico que todos nós fôssemos absolutamente um retrato de pai e mãe na educação que dá. E nós sabemos que não é assim. Quem é pai, avô, a gente que conhece crianças por aí sabe que não é assim. Mas nós trazemos essa tendência. E isso já desde pequeno as crianças manifestam. São diferentes umas das outras, né? Pode ter 4, 5 filhos pequenos, diferentes de pouca idade, são diferentes. Porque vem com essa tendência que nós chamamos. É como o espírito se manifesta, age, sem saber exatamente o porquê. Então, crianças muitas são bravas, outras são mais calmas, outras são egoístas, não repartem nada, outras já são mais generosas, outras são aquelas que se dão bem com todo mundo, outras são aquelas que escondem atrás da mãe, atrás do pai. Já desde pequeno, muitas vão com um, vão com o outro, não tem problema nenhum, enquanto que outras é essa personalidade que vem. Personalidade espiritual que vai se manifestando conforme nós vamos crescendo. E se essas tendências não forem devidamente, vamos dizer, aparadas pelos pais no acompanhamento e desenvolvimento da criança,
Porque se deixarmos que crianças sempre manifestem seu egoísmo, que adulto vai dar. Né? Então, todas essas características precisam ser acompanhadas e trabalhadas pelos pais. E é essa a função, de receber esse espírito velho num corpo novo, para que todas essas tendências ruins, pelo menos para aquilo que nós conhecemos do que seja certo, segundo o que fala com os mestres, vão sendo aos poucos retiradas, para até que ele tenha aqui uma passagem melhor. Esse que é o objetivo, né? De pais, de avós também, né? Não ficar burilando muito os netos, né? Exato. Tudo que os netos querem, né? A gente fica o tempo todo carinhando. Passando a mão na cabeça. Parecendo gargamel. Mas é isso. Então, agora adultos, o que nós lembramos aqui e agora? Às vezes não lembramos, cada um de nós, o cérebro funciona de uma maneira, então você tem muita facilidade de lembrar da sua infância, quando era pequeno, outros já não lembram muita coisa. E outros tiveram às vezes uma infância tão ruim, atrapalhada, que o próprio cérebro, entre nossa inteligência, faz questão de esquecer. Né? Não lembro, não sei o que aconteceu. Aquilo que a gente chama da nossa inteligência emocional, que aflora aquilo que é bom, mas procura esconder tudo aquilo que é ruim. Então, o que dirá lembrar que foi em outra encarnação e está aí, uma bênção. Imagine nós lembrando o que nós fizemos. Imagine encontrando aqui, cruzando com alguém que nos fez um mal muito grande em outra encarnação, o que nós fizemos a eles. E nós tendo a consciência, ele tendo a consciência, que livre-arbítrio nós teríamos aqui? Por não lembrar nada, podemos fazer grandes coisas, aprender muito. Né? Agora, esta é a situação. A situação também é que, muito provavelmente, nós estamos também perto, juntos, destes que nos prejudicaram, desses que nós prejudicamos, porque queiramos ou não, nossa existência aqui é entrelaçada por isso. Estarmos juntos para irmos aprendendo o valor do perdão, aprendendo a exercitar esse perdão, embora tão difícil ele seja. Às vezes, tanto para perdoar como para pedir perdão, que aí entra o chamado ego nosso. Né? Mas cada jornada é uma experiência. E abençoado seja esse esquecimento do passado, que nos permite cada vez reiniciar. Como diz no linguagem de hoje, né, dar um boot. Né? É verdade. Um boot no nosso espírito cada vez que vem, como se fosse começar de novo. Um upgrade. Encontrar esses que nós prejudicamos ou fomos prejudicados. Às vezes temos aquela animosidade de não se dar bem, não se sabe por que, mas não se dá bem. Mas é para trabalharmos, superarmos lá. Eu estou de acordo com as suas considerações, por quanto verdadeiras, autênticas e fidedignas. Mas eu queria aproveitar nessa oportunidade para dizer para nós todos aqui, quando eu me refiro a todos, os meus irmãos do outro lado da vida sabem que falo com eles, não é? Porque parece a nós outros que a gente faz as coisas assim. Vocês, por exemplo, decidiram vir ouvir esses pecadores a falar, numa tentativa da nossa melhora, e que nós tenhamos adredemente organizado aquilo que vamos falar. O que chegar a cada coraçãozinho, não só os seus, os dos amigos também, que aqui estão. E eu sempre me questionei sobre esse ponto de vista, porque a mim me parece que não é assim. Os bons espíritos organizam o nosso trabalho. Por menor que seja, eles organizam. Por que estou dizendo isso? Porque eles sabem quando a gente está disposto, quando a gente vem, o que precisa ser ouvido. Não só nós, os outros também. Então, eu não faço nenhuma organização a não ser o padrão natural do trabalho. Mas aqui fiz a prece de abertura, vocês estavam chegando, os nossos amigos do outro lado já estavam aí, e eu pedi para Dona Célia fazer a leitura do Evangelho, ela escolheu ao acaso, como se diz na linguagem corriqueira, ao acaso. Nada é por acaso, é tudo por uma causa.
E eu aqui do meu lado, como eu tenho sempre mensagens alvissareira para entregar, procurei entre umas 10 ou 15 e tirei uma para conversar. É exatamente o Evangelho de hoje. Porque do Santuário da Vida eu colhi, veja bem, nós estamos falando do esquecimento do passado. E eu colhi as almas em trânsito pelo planeta Terra, tudo que o Ayrton falou. Quando guardam na memória feridas, dores e mágoas já vividas, se tornam escravas do passado. O Senhor da Vida nos concede, pois, então, há novas oportunidades quando nós renascemos, de como, não é apagar, como um quadro negro, os professores aqui usaram muito tempo isso, agora os quadros mudaram, né? Não é apagar não, mas é o esquecimento, ou o vídeo, daquelas coisas. Por quê? Porque essas coisas nos iriam atrapalhar. Então reiniciamos a nossa trajetória zero bala. Eu me lembro nos tempos acadêmicos, que o professor começava, ainda tinha aquela maneira de ditar as coisas, escrever rápido assim, então a minha letra está pior que a de médico, porque não tem nada disso não. Aí eu falava, mas depois eu passo a limpo, não dá tempo não, a gente tem que levar limpo todos os dias. E por que estou dizendo isso? Porque Deus nos dá, nessa forma do esquecimento do passado, um livro novinho para nós escrevermos a nossa história. E tudo que o Ayrton falou nos seus pensamentos é isso. Nós vamos ter que esquecer, vamos ter que trabalhar. Que imperfeições? Não esquecemos as coisas, nós temos tendências. E essas tendências nós as trazemos do nosso passado, as nossas inclinações. A doutrina espírita fala que nós devemos domar as nossas más inclinações. Por que um filho às vezes é rebelde, bulhento, e outro é uma suavidade? Isso está no âmago de cada criatura, mas a chance de esquecer o passado é ótima. Porque imagine vocês, se a gente lembrasse de tudo o que fez. Eu acabei começando a conversa nossa dizendo que não é bom esquecer o passado, as coisas ruins que fizemos, porque muita gente não admite que foi um delinquente no passado, e nós somos todos comprometidos com o nosso passado. Ora sim, somos sim, não adianta, mas eu olho quantas reencarnações eu já vivi e começo a pensar, nossa, como eu melhorei. Hoje eu não seria capaz, e não sou capaz, de pegar uma arma para atirar em alguém. Sabe, eu sou meio nervosinho, às vezes eu perco o controle emocional diante de uma injustiça, diante disso aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou treinando. Nessa encarnação estou treinando para ser melhor. Essa casa que nos abriga, meu Deus, quanta coisa tem me ensinado, tem me ajudado a domar os gargamelos da vida. Não tem jeito. Tem pessoas diferentes de cada um de nós, não tem? Tem. E a gente vai, não, tá bom, vamos ver como é que nós fazemos, nós vamos acertar, porque cada um tem o seu jeito. Nós somos todos filhos de Deus, criados pelo Pai Celestial, simples e ignorantes. Não são palavras minhas. Questão 133, questão 155 e questão 804 do Livro dos Espíritos. Por 3 oportunidades, em temas diferentes, no Livro dos Espíritos consta que o Senhor da Vida nos criou simples e ignorantes. Mas durante essas reencarnações, nós vamos experimentando formas de melhorar. E é interessante porque isso nos mostra as divergências que existem. A gente pensa que Deus é injusto quando a gente vê uma pessoa doente, uma pessoa jogada ao léu dos acontecimentos, um faltando o braço. Meu Deus, será que Deus, nosso Pai Celestial, é tão injusto assim? Que coisa terrível. Não é assim não. Há razões que as próprias razões desconhecem e que as pessoas com esses problemas podem trazer, e traz do passado situações desairosas que o marcaram para isso. Mas não é porque Deus é ruim, não.
O Pai é de amor, de bondade, e suas leis são sábias, eles têm que resgatar. Então, toda vez que eu faço, que você faz, que ele faz, ela faz, qualquer coisa equivocada, que o Tribunal de Justiça, o Excelsior Tribunal de Justiça de sua consciência, lhe avisa, lhe adverte. O Roberto Carlos, eu acho interessante porque ele tem uma melodia que ele fala assim: por que eu rolo na cama? Porque a consciência te acusa que você está fazendo uma coisa errada, que você fez, que você pensou em fazer. Até no planejamento está te avisando, não faça isso. Como diz o carioca hoje, dá ruim, não é? Não é assim que fala, minha filha? Deu ruim. Então, a consciência te avisa, te alerta, te põe a desperto para não fazer bobagem. Agora, fez, não vem com essa não, viu? De querer fugir da responsabilidade, porque a nossa lei, a lei do Pai, é de amor e de bondade, mas não significa que nós vamos fazer o que queremos, não. Paulo apóstolo disse com tanta propriedade: eu posso tudo, mas nem tudo me convém, não é? Eu posso sair daqui xingando todo mundo, depois encontro lá um ministro e manda prender. Não é verdade? Nós temos que ter limites nas coisas. Mas tudo aquilo que fizer equivocadamente, eu tenho que responder. De que forma? É pagando com dinheiro? Não. Você paga na mesma moeda. Jesus o disse: ninguém sai daqui se não pagar até o último centil. Ah, mas nessa vida mesmo. Se não der agora, você volta daqui em 2050, 2060, 2070. E quantas vezes nós já não voltamos? Então, quando a gente pensa no esquecimento do passado, que a dona Célia escolheu muito apropriadamente, ou melhor, os nossos irmãos já prepararam o caminho, para a gente saber que é uma bênção esse esquecimento do passado. Quantas coisas desta encarnação eu não gostaria de esquecer e não consigo esquecer. Por isso é curioso, quando a gente fala em perdão, muita gente tem a ideia de que o perdão é o vídeo, é o esquecimento. Eu nunca aceitei essa teoria de que perdoar é esquecer. Eu não esqueço. Isso é biológico, está registrado. Eu não vou esquecer. Quem de vocês que já andaram de bicicleta e esqueceram de andar? Eu faz 70 anos que eu não ando de bicicleta, mas eu não desaprendi. Então é biológico, aquilo que nós sabemos. Mas por que digo isso? Porque se nós desaprendermos aquilo que nós vimos errado, nós não vamos nos corrigir. E nós precisamos nos corrigir. Então a reencarnação vai nos dar essa oportunidade. E como o Pai é de misericórdia, ele passa um esquecimento para nós. Esse esquecimento passado é importante, como a leitura nos alertou. E quando nós nos olvidamos, esquecemos desse passado provisoriamente, o Ayrton descreveu muito bem. Na nossa nova caminhada, nós temos chance, enquanto pai, de dominar o filho. Eu sei que tem filho que mata o pai, pai que mata o filho, tudo isso tem, mas é coisa pequena. Mas nós temos a chance de ter no nosso lar os filhos para ajudá-los, dar o exemplo, não é? Então, o Evangelho de hoje, quando fala no capítulo 16, bem-aventurados os aflitos, a gente começa a lembrar, meu Deus, tem gente que fala assim: ih, minha família não presta, viu? Ou quando muito a família é muito boa, a gente fala assim: mas tem um lá que é meio atrapalhadinho. Aí sabe o que fazemos? Nós dizemos que é a ovelha negra nossa. Como ovelha negra? Provavelmente alguém que precisa de você, que no passado você teve problema com ele, agora tem que suportar, tem que ajudar. Um meu afilhado, advogado, trabalha comigo há mais de 40 anos, hoje estava exprobando, teve um desentendimento com a senhora dele, e normalmente vem aquele rol de questões, né? E eu estava conversando com ele, estava sorrindo. Ele falou: o senhor está sorrindo por quê? Para quê? Está sorrindo de mim? Eu falei: não, eu estou lembrando, você foi muito mandão no passado. Agora você tem que aprender a ficar quietinho. E vou dizer mais para você, eu também, porque nós estivemos juntos, viu? Eu também fui muito mandão, agora puseram freio em mim. Ô, Ayrton, puseram freio em mim.
Essa vida é um freio, meu, você segurar, você não reclamar das coisas. Aí o cara reclama, não é, filha? Do dinheiro, está faltando dinheiro, essa pandemia. Calma, meu, não vai te faltar nada. Deus é nosso Pai de misericórdia, de bondade. Você não sabe por que você está passando essa necessidade, porque o planeta está vivendo essa experiência desagradável. Que é isso, gente? Não pode estar reclamando, não. Então, tudo isso que acontece, segundo a questão 963, depois dá uma conferidinha, viu? A pessoa do céu. Do livro dos Espíritos, diz que Deus cuida de todas as suas criaturas, por menores que sejam. Então, boa tarde, esquecer o passado é uma bênção do Senhor da vida para nós podermos avançar em direção à nossa melhora. Porque tudo que fizemos errado está guardado na nossa caixinha. E nós vamos exercitar. E Deus põe os empecilhos no caminho para você não chegar lá outra vez, não fazer burrada outra vez. Então esse é Deus de amor. Imagine se na ausência, no esquecimento do perdão, a gente, eu esqueci tudo, e daí? Que aprendizado? Vou fazer de novo. Dizem os pescadores, que bom te ver, viu, querido? Você tá bom? Tá bonitão ainda, viu? É, meu, eu também fui assim já, uns tempos atrás, depois nós fomos ficando careca, engordando. Desculpa, essa hilariedade, é porque eu gosto de fazer o evangelho assim, viu? Descontraído, tranquilo, porque quando a gente pensa em Jesus, eu penso em Jesus alegre, eu não vejo Jesus triste e chorando, como no lago de Genezaré, certa feita, ele chorava, e Pedro teimoso, né? Que negócio é esse, está chorando? Pedro era temperamental, mas mestre, que negócio é esse? Nós cuidamos de tantas pessoas, curou tantas pessoas, por que está chorando? E aí Pedro, como Jesus alcançava e nos alcança a todo momento, é o governador desse planeta, ele diz assim, sabe aquele fulano que nós curamos? Ele está indo agora para uma casa de tolerância. Curado da lepra, ele está dizendo que agora ele vai aproveitar a vida. O Filho do Homem não veio para pôr remendo em trapos velhos, ele veio para nos transformarmos. Por isso nós temos esse paraglide que nos segura para não fazermos coisa errada, o esquecimento do passado, é isso. E eu dizia da alegria de Jesus, porque quando ele foi nas bodas de Canaã, Maria Santíssima, a mãezinha dele, chegou lá e falou, Jesus, aí, acabou o vinho, e agora? Como é que fazemos? Ele mandou virar água e transformou no vinho da mais rara iguaria. E ele bailava, a história diz, ele bailava, na nossa linguagem aqui um pouco tosca, ele era um pé de valsa, ele dançava bem, não é? Então por que a gente vai fazer o evangelho para falar dele, para falar das coisas que nós estamos fazendo, o que representa a vida para nós? Nós vamos ficar tristes agora. Tá certo, eu fiz muita burrada, mas eu estou ajuizado hoje para mudar. Por isso eu quero concluir o Santuário da Vida. Ele diz que as almas em trânsito pelo planeta Terra, quando guardam na memória as feridas, dores e mágoas já vividas, se tornam escravas do passado. Eu não quero saber disso aí, porque Deus me deu a possibilidade de não precisar lembrar. Agora, no dia que eu tiver que prestar conta, vamos ver o que eu fiz de bem para equilibrar. E ainda continua dizendo o Santuário da Vida, não propicia ocasião e impossibilidade de viver plenamente. O Ayrton falou isso, o dia de hoje, passando a julgar todas as coisas do presente com os olhos do passado. Agora eu digo para mim, mas eu fui um danadinho, eu não fui flor que cheira, eu já sei isso. Mas vem cá, eu não vou ficar lá no passado, eu devo olhar aquilo sem o esquecimento e falar, mas aquela porcaria eu não quero fazer mais não. Eu não quero roubar, não quero enganar ninguém, não quero mentir, por menor que seja a mentira, não quero fazer essas coisas. Então diz a mensagem do Santuário da Vida, livre-se dessas tristes amarras e viva o melhor com Deus e em Deus. Jesus, nas bodas de Canaã, estava alegre. E lembrando que ele era presciente e, portanto, ele sabia que ele ia enfrentar o Calvário, ele sabia que ele teria pela frente Pedro negando 3 vezes o seu melhor amigo, ele sabia e estava bailando nas bodas de Canaã.
Aí diz o Santuário da Vida: plante as sementes da paz, da sabedoria, do amor e do perdão, e receberá a cura para uma vida livre de dor e repleta de alegrias e felicidade. O esquecimento do passado é esta planta que vai dar alegria. Nós vamos sair daí hoje, dessa casa, e ali nós vamos lembrar assim: meu Deus, eu sou filho do Senhor do Universo, sou herdeiro de tudo isso aí que tem, esses planetas, Marte que está chegando agora, a sonda do homem, meu Deus, eu sou herdeiro de tudo, sou filho de Deus. Jesus asseverou que nós somos deuses, claro, Deus com D minúsculo, né? Porque não vamos querer ser maior que o Pai, nós somos tão orgulhosos, né? Capaz de querer. Mas aí, conclui o Santuário da Vida: aceite qualquer dificuldade sem discutir. Acabou. Ah, mas a pandemia, a coisa está difícil, viu? Ninguém está trabalhando, está faltando dinheiro, não sei o quê, mas e aquele que está lá no hospital agora, que pegou na pandemia, pegou já rapidinho? E aquele que teve um infarto? Para de reclamar. Em qualquer dificuldade, aceite sem discutir. Hoje é tempo de fazer o melhor. Então, quando nós saímos daqui, vamos sair com o coração repleto de alegria, porque nós tivemos um encontro com Jesus. E quando a gente tem um encontro com Jesus, nós nunca mais seremos o mesmo. Fechemos os nossos olhos agora e, ao sabor da emoção que nos toma conta do coração, do espírito e da alma, vamos evocar o Mestre Jesus para podermos ir até o Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Uma vez em pensamento, junto com o Senhor do Universo, vamos dizer que nós o amamos de todo o nosso coração. Aproveitemos para agradecer ao Senhor da vida, a nossa família abençoada, a nossa casa, esta casa maravilhosa que há mais de 70 anos, já vai indo para quase um centenário, nos alberga, nos traz no coração, nos dá lições, nos ajudam a caminhada para não esquecer, mas para ser responsável pelas suas atitudes. Assim, Senhor, muito obrigado também por esta casa, pelos mentores que nos ajudam, acompanham-nos todos os dias, por todos aqueles que estão hoje nos hospitais, naqueles que trabalham de frente para nos ajudar nessa crise da pandemia. Vamos agradecer, Senhor, por tudo e pedir também para os nossos irmãos que são prisioneiros da carne, estão nos presídios, ou aqueles prisioneiros nos ergástulos do coração. Vamos pedir também, Senhor, que derrame essas bênçãos sobre todos os governadores, os presidentes de todos os países, porque Jesus é o governador planetário, que todos recebam o suave perfume do Mestre querido, para que eles sejam responsáveis com a segurança, com a educação, com a saúde, cuidando de todos nós que estamos aqui fazendo provas e expiações, procurando esquecer aquele passado tortuoso de aprendizado, para hoje, em nova oportunidade, encantar na nossa vida com alegria, seguindo as lições do Mestre Jesus para alcançarmos os páramos celestiais. Com esse sentimento, pedimos, Senhor, abençoe o nosso resto de tarde e que a paz de Jesus esteja em nossos corações.